Para darmos a largada no Máquinas na Pan dessa semana, uma volta aos anos 60 a bordo de um dos mais cobiçados automóveis da família, o Volkswagen Variant, que Renato Belotti, da Garagem com Belotti, apresenta na sua versão alemã Type 3. Na década de 60 ainda, a Volkswagen quis criar uma linha de veículos que ficasse mais confortável, mais cômoda, um pouco diferente, até um pouco mais luxuosa, de certa forma, em relação ao Fusca e a Kombi. Para entender, basicamente, esse é o tipo 3. Tipo 1 é o Fusca, tipo 2 a Kombi, e daí teve variações. Tipo 14 é o Carmanguia, tipo 34 aquele Carmanguia alemão, até vou botar a matéria. Aquele Carmanguia tem câmbio automático. E a família do tipo 3, ela é tão bacana lá fora, que inclusive, além do design diferenciado em relação ao Fusca, ela também teve a opção do câmbio automático. São os Boxer com câmbio automático. Basicamente, o tipo 3 teve sua versão brasileira na década de 70. A Volkswagen, no final dos anos 60, deu liberdade para suas sucursais produzirem veículos próprios. Aqui no Brasil, então, eles produziram o TL, produziram a Variant e produziram também o Zé do Caixão, além do Carmanguia TC e do SP2. Então o pessoal já aproveitou para fazer coisas incríveis, né, que são esses dois últimos em especial. Eu gosto muito do TL também, é um carro que eu acho bem bacana. Mas na Europa a ideia da época era justamente, como eu falei há pouco, criar uma linha familiar e que tivesse algumas coisas a mais, que saísse um pouco do convencional em relação ao Fusca. Variant, ou Volkswagen tipo 3, ou Squareback, era uma família, né? Squareback, Notchback, Fastback, 3 opções. Aqui é exatamente isso, né? A gente pega o Squareback é a Variant, o Fastback é o TL e o Notchback é o Zé do Caixão, o famoso Volkswagen 1500. Os apelidos, né, que os carros receberam. E ela tem um estilo muito peculiar, ela tem um quê bem próprio da Europa, tem um quê de leste europeu, alguma coisinha, mas característica de carros da época. Mas principalmente, o que eu acho legal é que ela tem uma personalidade diferente da nossa, né? E foi justamente ao que eu me referi há pouco. Conjunto ótico, aqui a gente tem frente alta, frente baixa, você vê o design aqui completamente distinto. Os repetidores de seta, o para-choque com as garras também, muito legal. E aqui o que eu falei, ela tem uma cara de perua. Eu acho que isso é uma das coisas mais legais dessa variante alemã. Você olha para ela, você consegue visualizar exatamente uma perua, né? Uma coisa diferente aqui do que a gente teve. E tem uma cara daquelas peruinhas inglesas também. Eu gosto da variante alemã, viu? Tem um estilo bem legal. Rodas Mangels, esse carro foi restaurado há pouco tempo, né? Traz rodas Mangels que combinam com tudo, né? Poderia ter colocado o escudinho Volkswagen aí, que eu acho que combinaria até mais. De qualquer forma, olha só o perfil dela, que bonito. É um carro com um desenho muito interessante, que se a gente analisar especificamente o período no qual ele foi fabricado. Olha o detalhe dessa traseira que vai se prolongando até aqui. Ó, charmoso isso, hein? Fala a verdade. O detalhe da traseira, no fim, a tampa reta. Ou seja, um carro que tem um design muito interessante. Ó, esse olho de gato aqui, um de cada lado. Enfim, algumas características bacanas. E o conjunto ótico traseiro, olha que legal. Bacana demais. Não tem limpador traseiro, outra característica interessante, né? E aqui a gente já vai ver o motor plano. Nós temos uma capacidade também boa de carga, como a Variant nacional também teve, né? Aqui você verifica o óleo, mesmo esquema, né? O que muda é a roupa. E esse somzinho de fechamento, muito interessante. Realmente, ó, vidro basculante, tudo que uma família precisa para andar confortavelmente no dia a dia. Detalhe aqui de acabamento, lembra muito também os Volkswagens daqui, essa parte. Isso aqui é um negócio muito prático, viu? No meu Fusca precisaria de um porta-objeto como esse. E o detalhe dos bancos e o espaço interno, né? Realmente cumpria bem a sua função e a sua proposta. Uma coisa bacana desse carro, é engraçado porque ele traz o painel com os 3 mostradores. Olha que bonito esse painel, olha que legal. Interessante, né? Ó. Velocímetro no meio, tem um relógio aqui. Relógio naquela época era sinônimo de luxo, né, de certa forma. Então tem um acabamento no painel aqui, o famoso PQP também. Câmbio clássico Volkswagen, enfim, das outras coisas são iguais. Mas é um carro interessante quando você nota nessa perspectiva exatamente o desenho do painel. Aqui, sem dúvida nenhuma, uma das razões da evolução do tipo 3 em relação ao tipo 1. Como a gente teve aqui também, o tipo 3, depois o Brasília, enfim. E logicamente, a outra configuração é a configuração tradicional da Variant em qualquer lugar onde ela foi fabricada, que é o motor plano
localizado na parte traseira, mas vocês já viram o porta-mala aqui. A vantagem é que, ou o diferencial, esse carro está equipado com motor 1.6 nacional, mas o original eles puseram 1.5 e 1.6, inclusive eles usaram a Bosch DG-Tronic, que era uma injeção a vácuo com alguma parte eletrônica, enfim, era um negócio bem interessante para a época, mas esse aqui, lembrando, é o original de 1600. Coisas que os modelos de lá e daqui têm em comum é justamente a questão da ergonomia, né? A Volkswagen criou um padrão de ergonomia que é bem interessante, né? Como ele funcionou bem durante décadas. Mas uma coisa legal da história da variante alemã ou do tipo 3 é isso que eu comentei da possibilidade do câmbio automático, ou seja, a tecnologia que esses carros tinham, que a Volkswagen acabou nunca trazendo para cá. É uma pena, né? Porque quando a gente analisa o que a Volkswagen poderia ter feito aqui, ó, vai bem, e não fez, é um negócio complicado, né? Quando a Volkswagen lançou o Golf lá em 74, esses carros saíram de linha, mas o que é legal é como eles evoluíram, ou seja, a coisa foi evoluindo e chegou num patamar que aqui no Brasil, infelizmente, a gente não teve. Mas é isso aí, pessoal. Vou devolver o carro lá pro pessoal antes que comece a chover aqui, ó. E esse volante tá invertido, isso aqui também, vocês notaram, né? Olha o toque aí. Mas é isso aí, pessoal. Grande abraço, obrigado pela audiência. Até mais. Tchau, tchau.